Olá, bom dia. Então vamos lá, mais um programa, né? Oficina da Alma no Ar. E nesse nosso momento aqui, vamos falar um pouco sobre as formas pensamento, né? E como elas nos influenciam, como elas interagem conosco no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso campo, né? E como que isso repercute num todo no nosso caminhar, né? Então vamos entender que assim, tudo começa com um pensamento, né? Então, eu penso em algo, desejo algo, isto se torna, vamos dizer assim, uma energia que se desloca e começa a ser processado no meu corpo mental. Aí do meu corpo mental, ele vai gerando uma estrutura, porque tudo depende do meu pensamento. O meu pensamento ele pode ser simples, né, direto, claro, ou ele pode ser composto. Como assim? Por exemplo, quero comprar um carro. E este carro, essa compra, só depende de mim. Então, é um pensamento simples, óbvio. Só uma pessoa, só um objetivo, tudo bem. Se depende, vamos supor, do meu marido, do meu irmão, então já interage com outras pessoas, já é um pensamento composto. E isto já não depende somente de mim, então vai ter que envolver uma outra mente, uma outra consciência, uma outra energia, e isso demanda uma força maior. Vamos entender que tem pessoas que têm um pensamento forte, um pensamento firme, são emanadores de consciência, de radiação, de vibração. E isso faz com que, muitas vezes, o deslocar, o interagir, a força da energia que se desloca, que se desdobra e que faz acontecer as coisas é muito maior. E às vezes tem pessoas que simplesmente pensam, assim como às vezes a gente está assim, está só pensando, você está arquitetando, está mirabolando, vamos dizer assim. Não está direcionado, você só está, vamos dizer assim, fazendo uma projeção. Então é óbvio que às vezes aquilo não acontece, vamos dizer assim, tão rápido. E tem pessoas que às vezes mesmo ela não tem, né, uma forma pensamento audaz, assim, né, forte. E às vezes ela precisa de uma demanda maior dali. Por isso que às vezes a gente fala assim, tem certas pessoas ou tem certos momentos da nossa vida que nós precisamos fazer decretos. Decretos, eles criam um campo energético, uma força, uma estrutura mais íntegra, maior, de algo que nós desejamos realizar. Assim como quando Jesus dizia assim, eu sou a ressurreição da vida da minha vida, isso é muito forte para quem sabe fazer. Ou ele pode ser simplesmente uma frase, eu sou a ressurreição da vida da minha vida. Não vai acontecer nada. No máximo, dá uma estruturada, dá uma mexidinha, dá uma limpada. Por quê? Forma pensamento, tem cor e tem estrutura. Ela vai guiando uma forma. Quando ela chega no nosso corpo astral, aonde ela vai interagir, aonde ela vai vir para a nossa fisicidade, o que acontece? Ela já criou uma estrutura, ela tem uma tonalidade. Então, muitas vezes os clarividentes, ou as pessoas que têm aqueles flechas, aquelas pequenas aberturas de visão, às vezes ela olha para uma pessoa, ou ela vê uma penumbra, às vezes ela vê um campo áurico, às vezes ela vê uma tonalidade, ou muitas vezes, o que é mais comum, simplesmente uma sensação, que não deixa de ser uma percepção divina, de algo que está com aquela pessoa, ou com um animalzinho, não importa, ou com aquela casa onde você está. Porque como nossos radares funcionam, né, a nível de pele, a nível de estrutura, cada célula que nos compõe, quanto mais nós trabalhamos este nosso lado perceptivo, interativo, maior a ascensão, maior a força, maior a energia, maior a vidência ou a sensibilidade despertada para aquilo. Então pensa que assim, então eu quero fazer algo na minha vida, eu quero mudar alguns padrões. Para mim mudar esses padrões, eu tenho que mudar a minha estrutura da minha egrégora. Por quê? Porque a minha egrégora, ou uma egrégora maior, ela só foi formada
devido a pensamentos contínuos. Então chega um momento que aquilo toma uma forma, toma uma estrutura e ele passa a interagir sozinho. É igual assim, ó, pensa no céu, né? Vazio. E depois você pensa no céu com várias nuvens. Tenta entender que, por exemplo, egrégora pode ser essas facções, essas várias nuvens, esses fragmentos. Então eu tenho várias linhas de pensamento. O ser humano costuma pensar coisas boas e coisas também não tão boas. Então pensa que assim, como foi que você acordou hoje? Só para você entender um pouquinho. Então aonde a sua linha de pensamento ao despertar, ao se mover, ao tomar o café e sair para a rua, ou se ainda você está em casa, mas já passou do seu despertar, pensa que assim, qual é a energia que você está sentindo? Qual é a energia com qual você está se conectando? Nós estamos o tempo inteiro interagindo com o universo, o tempo inteiro interagindo com algo, com alguém. Mesmo dentro da nossa casa, nós interagimos com as pessoas com as quais nós moramos. E se aquela pessoa ou aquelas pessoas, né, têm uma irradiação legal, são positivas, para cima, mesmo que você acorde meio assim tortinho, vai passar, você toma um banho, tomou o café, sacudiu, vai levantar a sua energia. Você vai voltar para o padrão de qual você está acostumado a vivenciar. Agora vamos supor que todo mundo está passando por um momento difícil, aquele momento de tribulação. Nossa, está tudo dando errado. Sabe assim, quando a gente diz assim, nossa, quanto mais eu rezo, parece que a situação fica pior. O urubu aparece. Então pensa, é porque quanto mais eu colocar a minha mente naquele processo, eu sei que é difícil, né? A gente fala assim, é porque você não está no meio da roda, é porque você não está no meio do fogo, por isso que você está falando isso. Não, a gente fala porque a gente sabe, né? E porque a gente pratica. E não adianta você dizer que você é um terapeuta, dizer que você trabalha, dizer que você sabe, entende, compreende o que as pessoas vêm buscar, às vezes o auxílio, a compreensão, ou às vezes liga ou quer uma informação, se você não vivencia aquilo. A prática é que nos faz tornar seres viventes e ativos e conscientes, né, daquilo que nós podemos realizar. Então pensa que assim, eu estou num momento difícil, num momento de tribulação, onde tudo parece que está indo ralo abaixo, dando tudo errado. O que eu preciso? Se eu não consigo sair sozinho, mudando os meus padrões, usando de decretos, usando de mentalizações, usando de visualizações, porque hoje, graças a Deus, a internet ajuda muito nisso. Então a gente tem um monte de site, um monte de gente legal, tem uns perturbados também, mas tem umas pessoas muito legais, confiáveis, de qual você pode usar, de qual você pode se utilizar. Seja acordar, seja para você dormir, seja durante o dia, sobrou uma brechinha, você vai lá, vou fazer uma mentalização, vou fazer um decreto, vou fazer uma limpeza do Arcanjo Miguel de 21 dias, que é um dos mais famosos que a gente tem nos sites da internet, né? E é muito bom, é muito legal, funciona sempre. Então, pensa que assim, se eu não consigo sair sozinho, é porque a demanda chegou num ponto que me contaminou. Então eu preciso de alguém externo, né? Não importa, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, de qual seja da sua confiança, você possa se utilizar da energia dessa pessoa para tirar você deste momento. O que é necessário? Tira você deste momento, devolve, vamos dizer, a sua força, o seu poder, põe você de pé e você começa a andar. Isto é a coisa mais importante. Você não deve ficar preso numa dependência, porque senão você sempre vai se acostumar àquilo. Você caiu, você vai precisar de alguém. Caiu, precisa de alguém para precisar. Não. Você tem que... É necessário, vamos dizer assim, é benéfico você de vez em quando fazer uma ativação, fazer um acionamento, um fortalecimento no seu campo divino, no seu campo áurico, sim. É muito legal, todos nós precisamos. E quem não precisa de uma massagem, no relaxamento, de um reiki, enfim, de várias técnicas que nós podemos dispor a nosso favor, que possa nos favorecer, nos fortalecer. Ótimo, né? Mas eu também preciso saber usar a minha energia e saber sair, às vezes, de situações difíceis.
Porque, de repente, eu posso estar num momento de qual, poxa, estou passando por uma dificuldade. Não posso dispor de um dinheiro, não posso dispor de um volume aí para mim gastar, para mim, puxa, eu precisaria de umas 2, 3 sessões para ficar bem legal. Então eu tenho que aprender a não chegar neste ponto, tentar prevenir. E se eu cheguei, como é que eu saio? E principalmente, é muito importante eu entender como é que eu entrei dentro desse buraco. Por quê? Pensamento, a gente não fica o tempo inteiro. O que foi que eu pensei? Nossa, pensei isso. Meu Deus, agora preciso usar chama verde. Ai, agora preciso fazer chama verde. Ai, chama verde cristal. Não, você não fica assim. Ninguém fica assim. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são aleatórios. E simplesmente a gente emana e foi para o espaço e a gente esquece. Só que o problema está, pensei hoje, de manhã, à tarde, à noite, no dia seguinte, na semana seguinte, e aí eu vou. Esse pinga-pinga enche o meu copo. Só que copo cheio, quando se pinga, o que ele faz? Transborda. E quando ele transborda, é exatamente isso. Ele contamina tudo. Pensa no seu campo áurico, nos seus corpos energéticos que por natureza deveriam ser maravilhosos, né? Constituídos de muito amor, de muita luz. Pensa neles totalmente perturbado, desequilibrado, desestruturado, totalmente desalinhado. E pensa que é assim, o que acontece com a nossa energia? Por que às vezes a pessoa, quando tem uma clarividência ou uma sensibilidade, ela recua, ela tem uma sensação de que está assim? Por quê? Porque o campo energético, a natureza nossa, quando nós estamos legal, estamos sabendo lidar com a nossa energia, com as formas de pensamento que nós estamos criando, mirabolando lá, elas são vibrantes. Essas cores são intensas, elas são claras, elas são limpas. Mas quando nós não estamos bem, quando nós não estamos legais, o que acontece? Elas são sujas, elas são escurecidas, elas são pálidas. Então, isso vai desestruturando o nosso todo, até chegar no nosso físico. E quanto mais grave está a situação, quanto mais, vamos dizer assim, encardido está a nossa energia, as nossas cores, né, não estão reluzentes, as enfermidades vão entrando no nosso corpo físico, vão se manifestando. Este corpo, ele tem um limite para suportar as cargas energéticas que vêm do externo. E nós, bem ou mal, interagimos o tempo inteiro com esse nosso externo. Porque nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, estamos sentindo. E não tem como você ficar dentro de uma bolha, dentro de uma redoma, ou na montanha do Tibete. Porque até os monges que estão na montanha do Tibete têm que olhar para baixo e ver o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo num momento que é o aqui e agora. É a maior de todas as lições, a maior de todas as provas. É um momento de qual nós temos que aprender a lidar com a nossa sombra e com a nossa luz. E tá a maior confusão. Essa é a grande verdade. Tá a Torre de Babel, sabe como é que é? Fala todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, e ninguém tá falando lé com cré. E nós estamos no meio de tudo isso, todos nós, independente do mais culto ao menos culto, do mais rico ao mais simples, todos estão sendo trabalhados pela unicidade, para que a gente possa realmente ser, né, filhos do Criador, dominantes. E qual é a maior de todas as provas? Somos nós mesmos. Lidar com o outro é muito fácil, porque o outro está lá fora, o outro é externo. Ele está me falando que ele está lá com uma dor de cabeça ou que ele está com uma dor de barriga e eu não estou sentindo. Então, eu vou indicar para ele, vou fazer uma energização, eu vou fazer uma orientação, ou vou mandar ele tomar um remédio, ou vou dar um floral, e tudo bem. E eu vou observando, interagindo com ele no seu fora. Mas quando acontece comigo, quando sou eu que estou dentro da fogueira,
aí a coisa fica diferente, não é verdade? Então pensa, só que a minha mente cria o tempo inteiro. Formas, pensamento, eu gero o tempo inteiro. E o meu corpo mental e o meu corpo astral trabalham o tempo inteiro. Então eles vibram, emanam isso. E conforme esta egrégora minha, interna, ela vai se agrupando, vai se agregando, vai tomando forma, tomando uma estrutura. Então eu vou ficando ou mais para lá ou mais para cá, né? Ou positivo ou mais negativo. O que acontece? Eu vou atraindo energias, pessoas, situações da mesma forma. É aí que está o problema. Por isso que eu preciso tomar conta dos meus pensamentos, porque pensamentos viram sentimentos. Aí é que está. Juntou pensamento e sentimento, é o quê? Manifestação. Você vai criar, você vai gerar algo, um monstrinho. E esse monstrinho, é fato, se ele é sua criação, o que ele vai fazer? Oi, você me criou, então você tem que tomar conta de mim. E aí você vai ter que tomar conta daquele bichinho. Se você não souber tomar conta daquele bichinho e dissolvê-lo ou transformá-lo numa coisa boa, sabe o que ele vai fazer? Ó, uau, em você. Bem isso. Ele vai te envolver em várias situações, das mais diversas formas, que possam te complicar. Até mesmo de você ficar doente. Dá uma pane assim, ó, no computador central. Na placa-mãe. Sabe como é que é? Então pensa. Aí eles falam assim, então agora eu vou ter que ficar pensando no que eu estou pensando. Não é que você tem que ficar pensando no que você está pensando. É simplesmente ao adormecer, antes de você ir dormir, sabe o que você faz? Uma sacadinha, um exercício simplesinho, que a gente não faz, por ser simples. Olhar para o meu dia. E pedir a fonte primordial do amor para dissolver tudo aquilo que não condiz com o meu bem maior, com a minha evolução, com o meu crescimento e principalmente que possa prejudicar outras pessoas. Irradia amor, irradia luz, porque lembra, foi você que criou. E quando eu digo você, estou dizendo de mim também, tá? Não é só você não, é você, eu também. Eu também faço isso. Então, eu tenho que ser responsável. Eu criei, consciente ou inconscientemente, eu gerei aquilo. Eu lancei um sentimento, alguém fez uma coisa para mim, eu disse alguma coisa e eu entendi daquele jeito. Quem disse que aquilo era certo? Para quem não assistiu a Cabana, gente, ou para quem assistiu, pensa. Relembra lá da parte do Criador, sabe? De Deus conversando lá com o pai, com o rapaz, aonde ele fala assim, condeno a você, já que você é o juiz, então julga você, né? Ele empurra assim, e diz assim, faz, eu tô te dando. E aí o cara, quando viu a verdade, né? Porque até então ele estava vendo só o lado dele, ele não tinha visto o que era a verdade. Por isso que a gente tem que aprender a pedir a verdade. Deus me mostra a verdade. Não o que eu quero ver, mas a verdade. Eu preciso saber a verdade. Porque às vezes a gente toma, né? E isso é natural, nosso. Você faz, eu faço, né? Às vezes a gente não está muito legal, não está muito bem, e a gente vai naquele instinto, naquele impulso, e aí simplesmente toma pé de uma coisa de qual não é uma realidade. E aí você, entra bem, porque você cria, você gera uma situação, desencadeia na sua vida uma energia
Puxa, que não precisaria. E você gastou a sua energia de amor, de luz, de criador, de filho do criador, com uma energia ruim, uma energia nefasta. Você deslocou, vamos dizer assim, né? Emanou uma energia para o outro ou para uma situação de forma indevida. Só que lembra, é onda, pensamento, sentimento são ondas, elas vão, mas elas voltam. A gente pode não ser de imediato, mas às vezes a gente já até esqueceu daquilo. E ela dá a volta na montanha, quando ela vem, é aquele tsunami. A gente tem que prestar atenção. Então, quando eu faço esse pequeno exercício diário, no final do dia eu olho para as coisas que eu gerei, criei, as situações que eu vivi. Independente, a gente tem que ser neutro. Ele fez, ele disse, ele falou, aconteceu. Não importa, eu simplesmente olho para aquilo e peço que a fonte mostre a verdade. E dissolva no seu amor tudo aquilo que não é verdade. Tudo aquilo que possa fazer mal, prejudicar a minha evolução, meu crescimento, meu entendimento. E daquelas outras pessoas também que estejam envolvidas naquilo. Assim como eu posso pedir a verdade para mim, quando eu quero um emprego novo, comprar um carro, uma casa, não importa. Um relacionamento, tá? Então pensa. Porque às vezes, né, muitas vezes, neste aspecto do relacionamento, às vezes as pessoas se sentem tão sozinhas e querem alguém, né, na sua vida. E nesse afã de pedir alguém, simplesmente abre as portas de qualquer jeito. E o universo, ele olha para você, você é filho do Criador, você está emanando uma irradiação, você está fazendo um pedido. O que ele faz? O primeiro que estiver passando, ele manda para você. E quem diz que aquele cara é bom? Se é um perdido, tá mais perdido do que você. O que vai acontecer? Olha, é só babado, né? E pode ser uma moça também, e daí? Né? A pessoa pode ser mais complicada, mais perturbada do que você. Aí, em vez de um, vai ser dois. E principalmente, se você está pensando ou desejando alguém que possa suprir um buraco da tua vida, é certeza, gente, de que vai dar errado. Que tu vai arrumar enguiço para a tua vida. Pensa. Seres em evolução pedem complemento divino. Pedem parceiros, companheiros de jornada. Por quê? Porque aquela pessoa, ela também está no estado de evolução, de crescimento, de entendimento, de descoberta. Ela também está buscando, tá? O seu crescimento, a sua evolução. Então, ela vai ser sua amiga, ela vai ser uma pessoa que, pelo menos, se ela não complementar este todo seu, ela vai ser um bom companheiro. E às vezes ainda pense, entenda que algumas pessoas, elas vêm cumprir ciclos na nossa vida. Às vezes aquela pessoa vem, cumpre um ciclo conosco, nos dá um entendimento, uma compreensão de algo que necessitamos e ela se vai. E depois, quando nós estamos abertos, mais equilibrados também, vem uma determinada pessoa. E às vezes aquela outra pessoa é a pessoa exata, a pessoa certa. Nem todo mundo, né, vai do primeiro ao fim. Mas se você está disposto e a outra pessoa também está disposta a cumprir esta jornada junto, é muito legal você ir do começo ao fim com alguém. Mas é preciso que dois queiram isso. Que duas pessoas estejam unidas para isso, estejam dispostas para isso. Porque nós temos altos e baixos. Basta você olhar para você. Tem dias que você acorda muito bem e tem dias que não. Tem dia que você passa o dia bem e tem dia que não. Você é um humano, é um encarnado e você é constituído da coisa, não sei se mais complexa,
Mas a emoção é algo dado a seres muito especiais pelo Pai. A oportunidade de você lidar com a emoção eu digo que é bacharelado, doutorado e tudo mais que tiver de ado num ser. Você sai daqui com um currículo imenso, porque você lidar com emoção é muito difícil. Não é para qualquer ser, não é para qualquer um. Porque você tem que olhar para você, saber quando você foi correto, íntegro, e quando você pisou na bola. E quando você pisou na bola, você ainda tem que fazer o trabalho de auto-perdão e de perdoar o outro também. Então pensa o quanto é evolutivo tudo isso. Então minhas formas, pensamentos me dão uma condição muito grande de evolução. O fato de eu saber lidar com as minhas formas de pensamento, com aquilo que eu crio, aquilo com que eu gero, é muito importante. Independente desta encarnação ou de quantas encarnações eu possa ter pela frente, isso será grandioso na minha alma. Então pensem nisso. E façam, comecem a praticar esse exercício simples de limpeza, de purificação. Eu gosto de trabalhar com a chama violeta. Ótimo! Trabalhar, junta o decreto, junta a sua afirmação de limpeza, de purificação, de qual o seu pedido você está fazendo, com a chama violeta. Mas não esquece, né? Usou a chama violeta, coloca uma chama dourada, uma chama prateada no final, uma verde esmeralda, para curar, para abençoar, para cristalizar aquilo, consolidar em amor, em luz aquilo, não é? Pense. Então, como filhos do Criador, cada vez mais o plano espiritual vai nos ensinando ou nos lembrando, né, desses conhecimentos que nós temos adormecidos em nós. Nós criamos, mas somos responsáveis por nossas criações. E nós temos que cuidar as nossas criações. Sejam elas boas ou não. Quanto melhor, maior será o meu campo áurico, mais bonito, mais vistoso. Então pense nisso. Quanto mais agradável eu sinto que as pessoas têm uma conexão comigo, melhor. Sinal que o meu campo está legal. Quanto mais as pessoas ficam ressabiadas, é sinal que alguma coisa não está muito bem. Observe. Ok? Então eu deixo vocês para essa quarta. Um bom dia para todo mundo. Fica bem. Pensando aí, tá bom?